Nós vamos dar continuidade ao nosso curso de eletrocardiologia. A aula de hoje é sobre fibrilação atrial e eu vou discutir o tema com os senhores. Meu nome é César José Gruppi, eu sou médico graduado pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais e médico do staff do Instituto do Coração já há algum tempo e faço parte do grupo de eletrocardiologia. Muito bem. No início da aula, como de costume, nós vamos discutir com os senhores dois casos sobre, claro, fibrilação atrial. O primeiro caso é um paciente de 69 anos, assintomático, sem acompanhamento médico, que relatou 3 episódios de síncope em 6 meses. Um deles precedido de palpitações discretas. Recuperação imediata, sem déficit neurológico. Ao exame clínico, sem anormalidades. A pressão de 13/8, frequência cardíaca de 52 batimentos por minuto e ele não fazia uso de medicamentos. Para me auxiliar na discussão do caso com os senhores, nós temos aqui o Dr. Marcel Costa, que é nosso estagiário neste ano. Então, está aqui o registro do eletrocardiograma desse paciente durante a sua avaliação. E a sua avaliação constou de uma gravação com Holter e, neste momento, o paciente relatou um episódio de tontura intensa e esse era o registro que nós tínhamos no Holter nesse momento. Bom dia a todos. Então, esse é o caso de número 30 da nossa discussão. Nós temos aqui diante então, um traçado de Holter com 2 derivações, no qual a gente consegue observar no início do traçado um ritmo irregular, com uma frequência variando, mas algo em torno de 110, mas com o ritmo, como eu disse, irregular, sem presença de uma atividade atrial bem definida, caracterizando então um ritmo de fibrilação atrial. Na sequência, o paciente apresenta um período de aproximadamente 8 segundos, um pouco mais, sem nenhuma atividade atrial nem ventricular. E caracterizando então uma pausa, e no início, no final do traçado, a gente já consegue ver o quê? Uma onda P, esta assim bem definida, com o QRS estreito, caracterizando já um ritmo sinusal. Então é um ritmo de fibrilação, com uma pausa sinusal de pouco mais de 8 segundos, e na sequência um ritmo sinusal normal. Ok. Como vocês viram, a descrição feita pelo Dr. Marcel, então nós temos um episódio de fibrilação atrial que é interrompido subitamente e espontaneamente, e ele é seguido por uma pausa longa, no caso, mais ou menos 8 ou 10 segundos de pausa. E nesse momento o paciente teve manifestações de baixo débito cerebral. Então, essa é uma situação muito comum na fibrilação atrial. Na fibrilação atrial, o que nós encontramos? Nós encontramos, em muitos casos, uma disfunção do nó sinusal. Além disso, os vários estímulos atriais inibem o nó sinusal e ele fica sobreestimulado e, com isso, inibido. E, quando a fibrilação atrial se interrompe, o nó sinusal demora para se recuperar novamente e, com isso, nós temos pausas, às vezes prolongadas, como esta, e o paciente tem manifestações de baixo débito cerebral. Essas manifestações são mais comuns em situações como essa, na hora da reversão, com pausas prolongadas, do que em períodos de aumento da frequência cardíaca. Normalmente, a pressão se mantém nos períodos de aumento da frequência cardíaca, mas nessas situações a pressão cai e o paciente tem manifestações de baixo débito cerebral. Então, essa é uma situação muito comum na fibrilação atrial. Pausas após a reversão da fibrilação atrial por sobreestimulação do nó sinusal. Ok? Bom,
Então, o Marcel já descreveu para os senhores o eletrocardiograma, conforme está aí na tela, e nós já discutimos o texto conforme também está na tela. O caso seguinte, Marcel, você podia relatar, por favor? Bom, esse é o caso de número 31, a paciente FT do sexo masculino, 30 anos de idade, deu entrada no pronto-socorro queixando-se de palpitações, sudorese fria e mal-estar aproximadamente 30 minutos. Foi realizado o eletrocardiograma, que a gente vai ver a seguir. Bom, nesse traçado eletrocardiográfico a gente consegue observar que é um ritmo taquicárdico com uma frequência extremamente elevada, chegando em alguns momentos a até 300 batimentos por minuto, mas que mantém uma irregularidade no seu traçado. Também o QRS ele é alargado, mas com morfologias variadas. Se a gente prestar bem atenção olhando o D2 longo, a gente consegue ver aproximadamente o 11º batimento, a gente consegue visualizar um batimento já com QRS mais estreito, precedido por uma onda P, e que tem uma onda delta também ali presente, caracterizando então uma síndrome de pré-excitação. Então, baseado nisso, provavelmente é um ritmo de fibrilação atrial associado com uma pré-excitação ventricular, um paciente com provável Wolff-Parkinson-White. Ok. Essa é uma situação frequente na fibrilação atrial? Em alguns pacientes podem ter, junto com a fibrilação, presença de vias acessórias. Na verdade, essa não é uma situação frequente. Essa é uma situação rara. Dificilmente nós encontramos pacientes com essa situação. No entanto, é uma situação muito grave, porque isso pode levar a uma fibrilação ventricular. E como no caso em questão, a paciente chegou com comprometimento hemodinâmico por causa dessa frequência cardíaca muito elevada, né? E depois de revertida, essa paciente foi imediatamente tratada, sofreu uma cardioversão elétrica, e esse é o eletrocardiograma depois da cardioversão. E o que nós encontramos nesse eletrocardiograma? Bom, aqui dá para visualizar bem no D2 longo, o ritmo já regular, com uma frequência de aproximadamente 60 batimentos, presença de PR curto, a onda delta, que a gente consegue visualizar muito bem em D2, em AVF, V1, V2, V5, V4 também, e um infradesnivelamento do segmento ST difuso praticamente, só não temos em D2, a gente tem o supra em AVR, mas nas demais derivações praticamente todas com esse infra do segmento de ST. Esse infra do segmento ST normalmente ocorre em muitos tipos de taquicardia, tá? E logo imediatamente após a reversão, nós encontramos essa situação. E ele não serve como índice de insuficiência coronária, tá? Então é um encontro frequente após reversão de taquicardias, especialmente taquicardias com frequências cardíacas muito elevadas, tá? Bom, Marcel, por esse eletrocardiograma, nós podemos especular, ou pelo menos ter uma ideia da localização dessa via anômala. Nós temos como localizar em que ponto do anel atrioventricular é mais possível encontrar essa via anômala? E a segunda pergunta, que você pode responder na sequência, existe relação da localização das vias anômalas com a presença de fibrilação atrial? Existe uma via anômala que nós mais comumente iríamos encontrar em pacientes com fibrilação atrial? Aqui, tudo bem. Bom, quanto à via acessória, a gente tem alguns critérios que a gente pode tentar localizar a via acessória. Esse, por exemplo, é um critério postulado por Dávila, em que nós vamos tomar como base o QRS para a localização da via anômala. Alguns critérios utilizam a onda delta, esse especificamente é o QRS. Então, analisando o traçado que vocês têm seu da crise,
Avaliando, por exemplo, começando por V1, é um QRS predominantemente negativo, fazendo com que então a gente siga esse algoritmo para o lado esquerdo. E na sequência, avaliando D3, a gente observa que não há presença do padrão Q, que é grande, no RS, fazendo com que fique mais, dando sequência no algoritmo para a verificação de D2. Avaliando D2, também a gente vai considerá-lo como positivo e, por fim, avaliando o V2 positivo, então a gente fica com uma localização posteroceptal. E respondendo a sua segunda pergunta, justamente é a via acessória que mais comumente se relaciona com presenças de fibrilação atrial, justamente a posteroceptal. Muito bom. Muito obrigado. Parabéns. Ok. E, em seguida, vamos dar início à nossa aula. Vocês vão encontrar aí também a descrição do traçado, conforme o Marcel fez, e os comentários. Muito bem. A fibrilação atrial. Qual é o conceito eletrocardiográfico da fibrilação atrial? E como é que se manifesta o eletrocardiograma na fibrilação atrial? O eletrocardiograma da fibrilação atrial é caracterizado pela substituição da onda P por oscilações rápidas ou ondas fibrilatórias que variam em tamanho, morfologia e frequência, associada a uma resposta ventricular frequentemente rápida e irregular, quando a condução pelo nó atrioventricular está intacta. A frequência ventricular na fibrilação atrial depende de propriedades eletrofisiológicas do nó AV, do tônus vagal e simpático e a ação de drogas. Então, nós temos a substituição da onda P por esse ondulado irregular, que é rápido, né, e a irregularidade nos batimentos ventriculares. Nós temos aqui uma animação. Aparece a animação? Bom, nós temos aqui uma animação que nos mostra que as ondas fibrilatórias se originam no átrio esquerdo, especialmente próximas às veias pulmonares, se espalham pelo átrio esquerdo, né, de forma irregular, atingem o átrio direito e depois o nó atrioventricular. E passam pelo nó atrioventricular de maneira irregular. Algumas dessas ondas passam, outras não passam. E dependendo da habilidade ou da capacidade de condução do nó AV, nós vamos ter frequência cardíaca mais elevada ou frequência cardíaca mais baixa. É muito importante isso, porque isso difere fundamentalmente do flutter atrial. Normalmente, fibrilação e flutter atrial são apresentados como em aulas juntas e como arritmias muito próximas. E, na verdade, são arritmias bastante diferentes. No caso do flutter atrial, o flutter atrial é uma arritmia do átrio direito que segue um caminho bem determinado. É uma arritmia com um circuito bem definido, tá? E diferente da fibrilação atrial, que é uma arritmia do átrio esquerdo que ocorre de forma irregular, com múltiplas ondas que se espalham do átrio esquerdo para o átrio direito. Isso é importante porque isso tem implicações no tratamento, isso tem implicações na evolução, isso tem implicações nas doenças que causam uma ou outra arritmia. Bom, epidemiologia. A fibrilação atrial é a arritmia sustentada. Veja bem, é a arritmia sustentada mais frequente que nós temos.
Tá? E a sua prevalência está relacionada com a idade. À medida que nós envelhecemos, ela se torna mais prevalente. E chega em algumas publicações, em pacientes com mais de 80 anos, a cerca de 15% dessas populações. Tá? Às vezes até mais, como no meu slide, onde nós temos 17% nos idosos. E nos pacientes com doença valvular, especialmente valvulopatia mitral, ela chega a atingir 79% desses pacientes. O grande risco da fibrilação atrial são os fenômenos tromboembólicos. O acidente vascular cerebral ocorre 6 vezes mais frequente nos pacientes com fibrilação atrial do que nos pacientes de idade semelhante sem fibrilação atrial. E a mortalidade na população geral, na população de pacientes com fibrilação atrial, é 2 vezes maior do que a mortalidade nos pacientes sem fibrilação atrial. E quais são os principais fatores de risco da fibrilação atrial? E é muito importante isso, por quê? Porque são condições frequentes, né? A hipertensão arterial, a sobrecarga ventricular esquerda, o diabetes, o fumo e a obesidade, são condições comuns, são condições frequentes e são fatores de risco da fibrilação atrial. Claro, sem contar as valvulopatias, especialmente a valvulopatia mitral, onde nós vimos que quase 80% dos pacientes com doença valvular mitral desenvolvem fibrilação atrial. Outra coisa é o aumento da fibrilação atrial ao longo dos anos. Ou seja, à medida que a população envelhece, nós vamos encontrando mais pacientes com fibrilação atrial. E esse gráfico atuarial mostra bem essa situação. Quanto às etiologias da fibrilação atrial, nós temos as etiologias que nós poderíamos classificar como cardíacas e etiologias não cardíacas. Quanto às etiologias cardíacas, nós temos doença arterial coronária, hipertensão, doença valvular, cardiopatia, miocardiopatias, cardiopatias congênitas, disfunção do nó sinusal, causas anatômicas, por exemplo, cirurgias, causas iatrogênicas, inflamação intratorácica, carcinoma, pericardiopatia, né? E uma condição especial, que é a fibrilação atrial isolada, ou seja, é a fibrilação atrial onde os pacientes não têm nenhuma causa identificável. E causas cardíacas que podem ser desde causas endócrinas, causas consequentes às doenças pulmonares, como a doença pulmonar obstrutiva crônica, embolia de pulmão, causas neuromusculares, como algumas distrofias, causas metabólicas, drogas, e aí, especialmente, as drogas ilícitas, além de drogas que são usadas em regimes de emagrecimento. Causas físicas, como hipotermia, choque elétrico, e causas autonômicas, ou seja, devidas a uma sobreestimulação ou uma maior atividade, tanto do sistema nervoso simpático, quanto do sistema nervoso parasimpático. Várias classificações foram propostas para a fibrilação atrial, levando em conta a etiologia, sintomas, frequência cardíaca, aparência no ECG, e para cada uma nós temos tipos de fibrilação atrial. Então, quanto a sintomas, nós temos fibrilação atrial sintomática, fibrilação atrial assintomática. Quanto à frequência cardíaca, nós podemos ter fibrilação atrial com resposta ventricular rápida, resposta ventricular adequada e resposta ventricular lenta. Quanto à aparência no eletrocardiograma, uma fibrilação atrial onde as ondas F são de grande amplitude, que nós chamamos grossa, e ondas F de baixa amplitude, quase que não identificáveis, que nós chamamos de fibrilação atrial fina. Né? Quanto à forma de início, que depende da atividade vagal, aquela que ocorre mais à noite, depende de pausas prolongadas, ou depende de uma atividade adrenérgica. Né? E o padrão temporal tem se transformado numa referência para o tratamento da fibrilação atrial, e nós vamos falar sobre ele mais para frente.
O padrão temporal, nós podemos ter uma fibrilação atrial inicial, que é o primeiro episódio, né, identificado, com duração maior do que 30 segundos, e uma fibrilação atrial crônica. Ou seja, se o indivíduo tem mais de um episódio de fibrilação atrial, ela já se tornou uma fibrilação atrial crônica. Então, essa fibrilação atrial pode ser paroxística, ela é crônica, mas é paroxística, né? Ela pode ser crônica e persistente, e ela pode ser crônica e permanente, onde o indivíduo está constantemente em fibrilação atrial. A paroxística e a persistente, elas são recorrentes, ou seja, o indivíduo tem períodos de ritmo sinusal e períodos de fibrilação atrial. Então, nessa outra apresentação, né, a primeira detecção da fibrilação atrial, né, depois... Opa! Bom, então nós temos um primeiro episódio de fibrilação atrial ou nós temos episódios de fibrilação paroxística, autolimitada ou persistente. Qual que é a diferença da paroxística para a persistente? A diferença é que a persistente requer uma ação médica para voltar ao ritmo sinusal. Ou nós vamos reverter esse indivíduo com remédios, ou nós vamos reverter esse indivíduo com uma reversão elétrica. E a permanente? A permanente nós não conseguimos reverter. O indivíduo já tem uma fibrilação e ela não volta mais ao ritmo sinusal. Então, essa é a classificação que nós vamos encontrar nas diretrizes, tanto nas diretrizes americanas quanto nas diretrizes brasileiras, e que é como nós hoje encontramos ou classificamos a fibrilação atrial. Outro ponto interessante é que o mesmo paciente pode ter tanto episódios de fibrilação atrial paroxística, quanto episódios de fibrilação atrial persistente. Ou seja, um episódio pode retornar espontaneamente e um outro episódio necessita uma ação médica para voltar ao ritmo sinusal. Né? Aqui nós temos a descrição dessa classificação temporal da fibrilação atrial, conforme nós já falamos com os senhores. Persistente é aquela que se instala e não se interrompe, a menos que seja realizada a cardioversão elétrica ou com fármacos. Normalmente são episódios que duram mais de 7 dias e também podem ou não recorrer. E a permanente é aquela onde várias tentativas falharam e na qual se fez a opção de não tentar reverter a fibrilação atrial. Quais são os mecanismos que determinam a fibrilação atrial? Nós temos fatores moduladores, especialmente definidos pelo sistema nervoso autônomo e influências hormonais. Nós temos substrato, que é a alteração no átrio, nos átrios, especialmente no átrio esquerdo. Né? É um átrio esquerdo remodelado. Né? Um indivíduo com hipertensão provoca a dilatação do átrio esquerdo. Essa dilatação do átrio leva à diminuição do período refratário, retardo na condução, e isso é chamado de remodelação elétrica, e essa remodelação é o que vai permitir aquelas micro-ondas e o desencadeamento, a manutenção da fibrilação atrial. Mas, para que isso aconteça, nós precisamos de gatilhos, nós precisamos de iniciadores, e esses gatilhos são especialmente as extrasístoles atriais e as taquicardias atriais. Então, algumas teorias tentam explicar a fibrilação atrial, e elas podem ocorrer, às vezes até no mesmo paciente. Pacientes com fibrilação focal, pacientes com múltiplas reentradas. Isso pode coexistir no mesmo paciente. Né? São mecanismos, são focos, né, localizados no átrio esquerdo, que disparam, né, estímulos e que vão desencadear a fibrilação atrial. E isso nós temos locais que vão permitir micro-reentrada anatômica ou uma reentrada funcional ou mesmo mecanismos
de atividade deflagrada que vão sustentar essa fibrilação atrial. Algumas características nós encontramos nesses pacientes com fibrilação atrial que têm esses circuitos reentrantes. Primeiro, o tamanho do átrio. Quanto maior o átrio esquerdo, maior a chance do indivíduo desenvolver a fibrilação atrial e maior a chance dessa fibrilação atrial ficar permanente, né? Maior a chance de reentrada e, com isso, maior grau de fibrose atrial e maior grau de desconexão elétrica, o que é o terreno adequado para essas micro-reentradas atriais. E aqui, então, nós temos vários locais onde nós temos fatores disparadores, né, que são os amarelinhos, né, fatores sustentadores, que são essas micro-ondas, né, e fatores moduladores, que são pontos onde o sistema nervoso autônomo, onde nós temos nódulos de atividade do sistema nervoso autônomo, que são capazes de alterar o período refratário atrial e, com isso, facilitar as reentradas. Alguns registros de fibrilação atrial. Nesse caso, nós temos um curto episódio de fibrilação atrial que se interrompe, um curto episódio de taquicardia atrial que se interrompe sem desenvolver a fibrilação atrial. Nesse caso, são um traçado, a parte superior, nós temos o eletrocardiograma convencional, né, e na parte inferior, registros do eletrograma dentro dos átrios, né, do átrio esquerdo e seio coronário, e que mostram a atividade elétrica dentro dos átrios. Então, aqui nós temos atividade elétrica nos átrios, né, e aqui nós temos extrasístoles atriais, aqui essas não desencadeiam fibrilação atrial, e aqui a mesma extrasístole, o mesmo par de extrasístole desencadeando um episódio de fibrilação atrial, que foi um registro obtido na sala, no laboratório de eletrofisiologia. Outras condições que nós encontramos na fibrilação atrial são as seguintes. Vejam, os senhores, somente o registro do eletrocardiograma. Foquem sua atenção nesse traçado. A derivação D2 do eletrocardiograma. Nós não conseguimos identificar a atividade atrial regular, como se fosse uma onda P. O que nós identificamos é um serrilhado da atividade atrial, como na fibrilação atrial. Mas curioso é que nós não temos irregularidade no QRS. Os QRS são regulares. A primeira hipótese que ocorre, bom, o indivíduo tem uma fibrilação atrial e tem uma atividade juncional que está mantendo esse ritmo regular. Mas quando foi feito um registro dentro dos átrios neste paciente, o que se observou? No átrio direito, ele tinha atividade atrial regular. Já no átrio esquerdo, ele estava em fibrilação atrial. Então, nós podemos ter situações como essa. Um átrio fibrilando e o outro átrio em ritmo sinusal, né? Claro, são situações raras, mas para mostrar para os senhores que a fibrilação atrial é basicamente uma arritmia do átrio esquerdo com mecanismos já bem definidos e que permitem esse tipo de manifestação no eletrocardiograma. A importância do sistema nervoso autônomo na fibrilação atrial, né? Primeiro, tanto estimulação vagal como estimulação simpática provocam fibrilação atrial. A estimulação vagal, ela desencadeia e mantém fibrilação atrial. Ela reduz os períodos refratários atriais e, com isso, permite a manutenção das crises de fibrilação atrial. A participação do sistema nervoso autônomo simpático é menos conhecida, mas acredita-se que estimularia os gatilhos, ou seja, aumentariam as extrasístoles atriais, isso aumentaria a chance
de desenvolver fibrilação atrial num átrio predisposto. A inflamação e a fibrose são outros componentes do substrato nos pacientes com fibrilação atrial. Então, pericardites, miocardite, pós-operatório, né? E todos nós sabemos a incidência da fibrilação atrial no pós-operatório de cirurgia de revascularização, uma situação que preocupa o cirurgião, especialmente o intensivista que está cuidando desses pacientes, né? Outra situação também comum é a ocorrência da elevação dos marcadores inflamatórios nos pacientes com maior risco de fibrilação atrial. O aumento dos receptores de angiotensina, levando à proliferação de fibroblastos, é outra situação que se encontra nos pacientes com fibrilação atrial. Aumento da fibrose, átrios aumentados, fibrosados. Acúmulo de cálcio intracelular, levando à modificação do potencial de ação. E a conhecida ação das estatinas, diminuindo os processos inflamatórios e sendo úteis no tratamento da fibrilação atrial. Os fatores genéticos que interferem na fibrilação atrial. Nós falamos no início, nas classificações, né, das etiologias, da fibrilação atrial idiopática. Além de idiopática, ela tem um caráter familiar, né, e é causada basicamente por mutações genéticas. Essas mutações, além disso, também nos indivíduos que têm as outras formas de fibrilação atrial, não só a idiopática, existe um forte componente genético nesses pacientes. Nós costumamos dizer que tem fibrilação atrial quem pode, não quem quer. Ou seja, o indivíduo tem que ter alterações no átrio, na estrutura celular do átrio, para que isso permita o aparecimento de fibrilação atrial. Então, distúrbios na expressão genética de correntes iônicas, especialmente mutações de canais de potássio, né, são associados a pacientes com fibrilação atrial. Associação do QT longo, especialmente tipo 3, QT curto e síndrome de Brugada. O polimorfismo genético do sistema nervoso autônomo acaba provocando estimulação vagal e o que mantém a fibrilação atrial, reduz os períodos refratários atriais e estimula os gatilhos. Então, são todas alterações, todos os fatores genéticos que estão presentes nos pacientes com fibrilação atrial. Essa lista não é recente, ela já tem uns 2 anos, mas vejam, já quantas modificações genéticas já foram identificadas na fibrilação atrial, né? E que modificam principalmente, como nós falamos, canais de potássio, né? Geralmente estão ligadas a uma herança autossômica dominante, na maioria deles, né? E, no caso da fibrilação atrial familiar, esse locus já bem conhecido, além também de alterações nas conexinas, que são ligações entre as células cardíacas que facilitam o aparecimento dessas reentradas nos átrios, né? O mecanismo da fibrilação atrial, ele é complexo e ele se forma através de um ciclo que nós podíamos chamar de ciclo vicioso, ou seja, taquicardia atrial, levando à fibrilação atrial, que leva a remodelamento elétrico, remodelamento contrático, remodelamento estrutural. Este remodelamento leva a modificações nos períodos refratários, modificações nas conexinas, modificações na velocidade de condução, no comprimento de onda, e isso volta na fibrilação atrial, volta em múltiplos circuitos de reentrada, e com isso nós temos a manutenção da fibrilação atrial. Outra coisa interessante é o seguinte: fibrilação atrial provoca fibrilação atrial. Quanto mais fibrilação atrial o paciente vai ter, né? A avaliação clínica, né? Eu costumo dizer que nós não avaliamos fibrilação atrial, mas nós avaliamos pacientes com fibrilação atrial. Então, a avaliação do paciente com fibrilação atrial, ela deve ser a mais ampla possível, né? Além da avaliação eletrocardiográfica, a avaliação geral,
tanto cardiológica, também utilizando outros profissionais, de forma progressiva e racional. Não há necessidade de um protocolo complexo, onde se pede uma enorme quantidade de exames, mas ela deve ser progressiva e o mais ampla possível. Nós falamos da atividade autonômica, né, e falamos da fibrilação atrial vagal e falamos da fibrilação atrial adrenérgica. Como é que se manifesta a fibrilação atrial vagal? A fibrilação atrial vagal, ela tem um predomínio no sexo masculino entre 50 e 60 anos, geralmente em coração normal. As crises são noturnas, né, favorecidas pelo repouso. Também álcool e grande ingestão de alimento. Geralmente são precedidas por diminuição da frequência cardíaca, né, e algumas manobras vagais, como provocação de vômito, podem desencadear a fibrilação atrial. Os beta-bloqueadores e a digoxina são contraindicados para o controle nesses pacientes com fibrilação atrial. Né? A fibrilação adrenérgica, ela não tem predomínio de gênero, tanto o gênero masculino quanto feminino podem apresentar. Normalmente elas estão associadas à doença cardíaca, as crises ocorrem principalmente durante o dia, são geralmente favorecidas pelo estresse e pela atividade física. Né? São precedidas por aumento da frequência cardíaca, geralmente é uma taquicardia, aumenta a ocorrência de disparos e ocorre a fibrilação atrial. Aumento das catecolaminas, ocorre um aumento da fibrilação atrial. Nesses casos, os beta-bloqueadores são os remédios mais indicados. Bom, sintomas atribuídos à fibrilação atrial em paciente aguardando cardioversão eletiva. Essa publicação do Dr. Wakitari, feita em 1998, ela é muito interessante e muito esclarecedora. Esse autor estudou pacientes que apresentavam fibrilação atrial e estavam aguardando cardioversão elétrica, com relação à ocorrência dos seus sintomas. E o que ele encontrou? Ele encontrou que nesse grupo, que já era um grupo selecionado, né, 21% dos indivíduos eram assintomáticos. Né? E, mais ainda, veja, a maioria dos sintomas estavam relacionados ao esforço. E o mais frequente deles, qual foi? A dispneia. Depois, ele encontrou fraqueza e pernas cansadas em quase 30% dos pacientes. E vejam vocês que a palpitação, que é aquilo que a gente acha que poderia ser o sintoma mais frequente, na verdade, ocorreu só em 7% das pessoas. Então, palpitação não é sinônimo de fibrilação. E fibrilação não é sinônimo de palpitação. Isso é importante porque nós precisamos estar atentos quando formos avaliar os nossos pacientes. Veja, além disso, sintomas não relacionados ao esforço. O que ele encontrou? Sonolência e fadiga, em 21% dos pacientes. De novo, dispneia paroxística ou noturna, 18%. Tontura, perda de concentração, perda de memória ou de sono, em 14% dos pacientes. Ou seja, sintomas ligados à alteração do fluxo cerebral. Dor e desconforto precordial e palpitação, de novo, foi o menos frequente dos sintomas. Então, é importante estarmos atentos a isso e entendermos melhor os nossos pacientes com fibrilação atrial. Essa é uma montagem que eu fiz de um paciente com fibrilação atrial. E aqui nós temos, por exemplo, né, no ponto B, né, que é esse ponto que está aqui, né, onde o paciente tem uma frequência cardíaca em torno de 60 batimentos por minuto, está em fibrilação atrial e ele é assintomático. Nós temos o ponto C, onde ele tem ritmo sinusal e também é assintomático. No ponto D, onde a frequência cardíaca está mais elevada, né, está
114 batimentos por minuto e ele está assintomático. Enquanto que no ponto E, que é essa condição aqui, ele tem uma frequência cardíaca de 62 batimentos por minuto e apresenta palpitações. Então, também aqui, nem sempre a frequência cardíaca vai produzir sintomas e vai ser um bom indicador de controle terapêutico. Tá? Essa publicação do Dr. Gallagher e Dr. John Ken eu aconselho a leitura, é muito rica e algumas das diretrizes são baseadas em muitas das informações que foram colocadas nessa publicação. E este trecho de crises de fibrilação atrial do paciente foi reproduzido dessa fibrilação. E reproduz aquilo que nós encontramos nos pacientes com fibrilação atrial. Ou seja, inicialmente, os episódios de fibrilação atrial são curtos, autolimitados, são paroxísticos e ocorrem menos frequentemente. À medida que o tempo vai passando, né, os episódios vão ficando mais frequentes, vão tendo maior duração. Né? No mês seguinte, em maio, eles já vão ficando mais prolongados, vão demorando mais a reverter. Neste caso, ele fica persistente, é necessário uma cardioversão para que se retorne ao ritmo sinusal e depois ele volta a ter e não mais se consegue a reversão ao ritmo sinusal. Então, essa é uma característica comum nos pacientes com fibrilação atrial. Os episódios vão se tornando mais frequentes, mais duradouros, mais difíceis de serem resolvidos. Né? Aquilo que eu havia dito, a fibrilação atrial provoca fibrilação atrial. Nós também chamamos a atenção que o tromboembolismo é o grande fantasma da fibrilação atrial. Né? E no paciente com fibrilação atrial, nós temos que nos guiar pelo risco de tromboembolismo daquele paciente. Então, isso que vai nos dizer que conduta nós devemos tomar. Então, os fatores de risco são definidos ou são classificados em fracos, moderados e elevados. Nós já comentamos alguns. Então, por exemplo, indivíduos com prótese valvar ou com estenose mitral, eles têm alto risco de desenvolverem fenômenos tromboembólicos. A mesma coisa é um paciente que já teve um fenômeno tromboembólico. A chance de ter um segundo é muito grande. Né? Outros, como gênero feminino, idade entre 65 e 74 anos, doença coronariana e tireotoxicose, são fatores de risco também, mas são fatores de risco mais fracos. E idade maior que 75, hipertensão arterial, insuficiência cardíaca e diabetes médicos são fatores de risco moderados. Baseado nesses fatores de risco, foram criados scores, foram criados tabelas de risco que nos orientam a respeito da conduta que devemos tomar com esses pacientes. Desses fatores de risco, o mais comum é o chamado CHADS-2, né, que leva em conta a insuficiência cardíaca, a hipertensão arterial, a idade, o diabetes e a presença de acidente vascular cerebral prévio. Bom, depois de tudo isso, vamos falar com os senhores especificamente daquilo que o que são os aspectos eletrocardiográficos da fibrilação atrial. Esse é um eletrocardiograma típico de paciente com fibrilação atrial. Né? Então, nós não identificamos a atividade atrial regular, nós não identificamos a onda P. No seu lugar, nós identificamos um serrilhado, no caso aqui fino, né? Irregular e rápido. Além disso, os intervalos entre os QRS são irregulares. Né? A fibrilação atrial é uma arritmia arrítmica, bastante irregular. E encontramos também batimentos como esse aqui,
né? Que são batimentos com morfologia diferente do padrão básico. Que são, nesse caso em especial, ele tem um aspecto de bloqueio do ramo direito. Essa é uma situação frequente nos pacientes com fibrilação atrial, especialmente depois de uma condição como essa. Por exemplo, um intervalo RR longo e depois um intervalo RR longo e depois um intervalo RR curto. E o batimento que segue esse intervalo RR curto, ele tem um padrão de bloqueio de ramo. O mais comum é o bloqueio de ramo direito. Muito bem. Nós falamos, naquela classificação da fibrilação atrial, que nós podemos ter fibrilação atrial grossa, fibrilação atrial fina, né? O doutor, e isso tem criado algumas discussões interessantes, né? Olha, por que de vez em quando a fibrilação atrial é regular, quase um flutter? E por que em alguns momentos ela é completamente irregular nisso, conforme nós temos nesse registro aqui? Essa publicação, datada de 1978, ou seja, há 32 anos atrás, feita pelo Dr. Wells e Dr. Valdo, uma das maiores autoridades em fibrilação atrial, com registros endocavitários, mostrou o seguinte, que nós podemos ter no mesmo paciente, tá, vários padrões de fibrilação atrial, que ele, na época, classificou como tipo 1, tipo 2 e tipo 3, e que podem perfeitamente explicar esses achados eletrocardiográficos que nós temos na fibrilação atrial. Ora, uma fibrilação atrial fina, onde nós quase não identificamos as ondas fibrilatórias, e ora, uma fibrilação atrial grossa, quase como um flutter atrial. Tá? Mas, e isso pode ocorrer, como está aqui, no mesmo paciente. Veja, aqui uma fibrilação atrial fina, né? Depois ela vai, como que se organiza e fica quase como um flutter atrial. Bom, nós temos agora uma sequência de traçados de fibrilação atrial. Neste caso, nós temos um gráfico da frequência cardíaca, né? Frequência cardíaca máxima, frequência cardíaca mínima, né? De um paciente com fibrilação atrial nas 24 horas. Nesse caso em particular, ele, de certa forma, repete um padrão circadiano, onde a frequência cardíaca durante o sono é mais baixa, né? E períodos de frequência cardíaca bastante elevada e períodos de frequência cardíaca mais baixa, onde nós podemos ter pausas que chegam a até quase 2 segundos, 1,8 segundos mais ou menos, né? Isso é também um quadro clássico, típico da fibrilação atrial. Outros padrões encontrados na fibrilação atrial são situações como essa, onde nós temos períodos com frequência cardíaca muito elevada. No caso aqui, a frequência chega a 250 batimentos por minuto. E alterações na repolarização ventricular. Tá? Isso é muito comum e nós devemos ter cuidado ao valorizar essas alterações que ocorrem na repolarização ventricular, nesses casos. Outra situação, outro aspecto que nós podemos encontrar no eletrocardiograma da fibrilação atrial é esse que está aqui. A fibrilação atrial, vista praticamente em todas as derivações do eletrocardiograma, está aqui, né? Nós não vemos onda P. Uma frequência cardíaca muito baixa, né? Um intervalo RR bastante regular, né? E um QRS também largo. Ou seja, esse indivíduo tem uma fibrilação atrial, tem um bloqueio AV total e tem um ritmo de escape ventricular. Então, nós podemos ter na fibrilação atrial também bloqueio AV total. Outro caso de fibrilação atrial com bloqueio AV total. Já nesse caso, o QRS é mais estreito, não é tão largo quanto o anterior.
Ele tem um ritmo de escape juncional. E, o que chama a atenção, um grande intervalo QT. Né? Então, nesse caso, nós temos fibrilação atrial, bloqueio AV total, ritmo de escape juncional, QRS estreito, e intervalo QT longo. Provavelmente, isso é ação de remédios que foram dados para o controle da fibrilação atrial. Outro traçado, outra característica da fibrilação atrial, a qual nós já comentamos, né? A presença de intervalo RR longo, intervalo RR curto e QRS largo. Né? Aqui, nesse caso, com morfologia de bloqueio de ramo direito. E aqui, a mesma coisa, intervalo RR longo, intervalo RR curto, QRS largo, só que a morfologia é bloqueio de ramo esquerdo. Então, nós podemos ter, em pacientes com fibrilação atrial, tanto batimentos com padrão de bloqueio de ramo direito, quanto bloqueio de ramo esquerdo, numa mesma sequência. Outro traçado, onde esses batimentos com QRS alargado se sucedem. Né? São pequenas sequências de batimentos alargados, né? Que não são episódios de taquicardia ventricular, mas sim episódios de bloqueio de ramo intermitente. Né? No caso, aqui bloqueio de ramo esquerdo e aqui bloqueio de ramo esquerdo e aqui bloqueio de ramo direito. Né? Então, e sempre com um padrão semelhante. Esses episódios estão relacionados a períodos de aumento da frequência cardíaca, né? E geralmente a sequência período RR longo, RR curto. Né? Outro episódio, no mesmo paciente, na mesma sequência, né? Onde esses episódios com QRS largo se tornam mais longos. Por quê? Porque aumenta a frequência cardíaca. Né? Então, com isso, diminui o intervalo RR, maior chance de encontrar o período refratário e maior chance de sustentar um bloqueio de ramo. Um registro de Holter com episódios de fibrilação atrial. 24 horas de gravação e aqui vários episódios de aumento súbito da frequência cardíaca. Né? Esses episódios de aumento da frequência cardíaca correspondem a episódios de fibrilação atrial. Né? Alguns desses episódios são sintomáticos, outros são assintomáticos, conforme nós já vimos naquela montagem anterior. Então, essa é outra característica dos pacientes com fibrilação atrial. Normalmente, para cada episódio sintomático de fibrilação atrial, eu tenho 9 episódios assintomáticos. Então, o paciente com fibrilação atrial que informa que está sem sintomas, não significa que ele está sem fibrilação atrial. Essa é uma situação que nós devemos dar atenção para não diminuir a terapêutica e, com isso, atrapalhar um bom controle do paciente. Né? Esse eletro nós já mostramos em aulas anteriores. Né? Então, nós temos intervalo RR longo. Opa! Como é que apaga isso aqui? Nós temos intervalo RR longo, seguido de um intervalo RR curto, intervalo RR longo, seguido de um intervalo RR curto e o aparecimento de bloqueio de ramo direito, né? Uma sequência de batimentos com bloqueio de ramo direito, até que o período refratário se adapte a essa nova frequência e aí nós temos o desaparecimento do bloqueio de ramo. Esse é um fenômeno eletrocardiográfico descrito por Ashman, chamado fenômeno de Ashman, que é
a variação, a ocorrência de bloqueios de ramo relacionados a variações da frequência cardíaca. Esse é um tratado semelhante ao caso que nós mostramos no início da aula. O paciente com fibrilação atrial, a fibrilação atrial se interrompe, só que o nó sinusal não é capaz de sustentar uma frequência cardíaca. O indivíduo entra em assistolia, ele começa a apresentar batimentos de escape, né? Batimentos de escape juncional, entra num ritmo de escape juncional, né? Só que isso é capaz de provocar baixo débito cerebral e episódios de síncope. Um outro aspecto eletrocardiográfico que nós encontramos nos pacientes com fibrilação atrial é nos indivíduos que foram tratados com implante de marcapasso. Então, nós temos fibrilação atrial, está aqui bem registradinha, né? E o paciente com um sistema de estimulação funcionante, né? Isso é uma condição que nós não podemos esquecer. O fato de o paciente ter um marcapasso não significa que ele não tenha outras arritmias. Nos pacientes com marcapasso, nós podemos ter no eletrocardiograma da fibrilação atrial batimentos estimulados e batimentos espontâneos, né? E com isso, nós, às vezes, temos dificuldade em saber exatamente o que é uma atividade espontânea, normal, conduzido espontaneamente pelo nó atrioventricular, às vezes o que é uma atividade espontânea secundária a uma atividade ectópica, a uma extrasístole, né? E nós vamos encontrar, como situações como essa, batimentos de fusão entre um QRS espontâneo e um QRS nessa daqui, não. Batimento de fusão. Nessa que está aqui, né? Ou nessa aqui, né? Entre o batimento normal e o batimento estimulado. Essa que está aqui, um batimento espontâneo. Bom, nós já mostramos, né, um caso muito semelhante a esse, o eletro é muito parecido, não é o mesmo paciente, mas é aquilo que o Dr. Marcel comentou com os senhores. O paciente com uma via anômala entra em fibrilação atrial, o átrio começa a disparar com frequência muito alta, o nó atrioventricular fisiologicamente bloqueia parte desses batimentos, mas esses batimentos passam, na sua quase maioria, né, pela via anômala. Então, nós temos o quê? Um QRS alargado, porque ele se despolariza pela via anômala, né, e com frequência cardíaca muito elevada, né? Então, isso é o que acontece nos pacientes que têm via anômala, ou seja, preexcitação ventricular e fibrilação atrial. Tá? Muito bem. Essas são as principais características eletrocardiográficas da fibrilação atrial. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima semana, onde o Dr. Nelson Samezima vai mostrar para nós os aspectos eletrocardiográficos do flutter atrial. Muito obrigado.